Se antes a Fórmula 1 tinha bem igualitariamente ali dividido entre a parte frontal, o centro e a traseira, fazendo o downforce do carro, tendo essa responsabilidade de gerar o downforce, de prender o carro no chão, agora metade, ou talvez mais da metade do trabalho é feito pela parte central, pelo assoalho. Então, a parte frontal e a parte traseira já não tem o mesmo impacto, o mesmo peso em termos de downforce, como até o ano passado. Sabendo disso, que o carro agora está sendo puxado por conta do efeito solo, ele é sugado para baixo, o ar precisa estar passando para esse efeito funcionar. Só que quando o carro ele vai para baixo, ele é sugado, e então ele chega numa altura, ele chega muito próximo do chão, e o ar já não passa mais da mesma forma, ou às vezes até não passa mais, o efeito simplesmente para de acontecer, que é o que chamam de estolar, né? Aqui no português, o carro estola, ele fica sem o efeito, ele fica sem o ar passando, e aí a suspensão joga o carro para cima de novo. E aí o carro fica nesse sobe e desce, porque a suspensão joga o carro para cima, o ar volta a passar, então o efeito solo funciona de novo, suga para baixo, a suspensão joga para cima, e fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por isso que a gente vê aquele vídeo que talvez o mais conhecido agora que teve foi o da Fórmula 1 postando do segundo dia, se eu não me engano foi no segundo dia, o Leclerc subindo e descendo, mostrando ali o carro como se estivesse numa grande ondulação. Então é o que está acontecendo. Algumas equipes, eu não sei se eu já posso entrar nisso, mas eu vou entrar, algumas equipes já estão buscando soluções. Quer dizer, algumas não, todas estão buscando soluções, mas algumas já começaram a apresentar. Por exemplo, o que estava lendo hoje, a Ferrari fez o quê? Ela aumentou um pouquinho a altura do carro, ela subiu um pouquinho o carro, porém mexeu na suspensão para manter essa altura, para não ter problemas. Então o carro já começou a quicar menos. A McLaren e a Haas teriam já feito um outro esquema, teriam achado um outro lugar para o ar poder passar, e com isso o carro não está mais tremendo tanto. Inclusive a McLaren foi pergunta aqui, eu não sei se foi de superchat ou se foi uma pergunta, vamos dizer assim, normal aqui no chat, mas falaram por que a McLaren não está apresentando tantos problemas assim? É porque ela já, logo de cara, apresentou o carro com um conceito que está se adaptando melhor a esse tipo de circunstância. E tem agora aqui o superchat falando da suspensão ativa, que se ele resolveria ou não o quicar. O que estava lendo é que sim, a suspensão ativa no primeiro momento, ela resolveria inclusive naquele período do início da década de 90, quando a suspensão ativa começa a ser uma realidade para a Fórmula 1, começa a ter já as primeiras introduções, já era visando algo com relação ao efeito solo, justamente para resolver isso. Então, a suspensão ativa seria uma solução. Inclusive, se não me engano, o George Russell fala sobre isso, recentemente falou sobre isso, que a suspensão ativa seria uma solução possível e plausível para a Fórmula 1. Se a Fórmula 1 vai querer adotar ou não, é uma outra história. Então, sim, a suspensão ativa no primeiro momento seria uma solução, mas como os carros atuais não podem ter uma suspensão ativa por regulamento, não podem ter esse tipo de auxílio, então as equipes estão buscando outras maneiras, seja colocando ar para passar de outra forma, seja aumentando a altura do carro, só que Mattia Binotto, Adrian Newey já falaram a mesma coisa. Resolver o problema é fácil. As equipes vão resolver, antes do Bahrein, elas já vão estar ali com um carro muito melhor do que estavam em Barcelona. O problema é resolver sem perder performance. E aí onde está a brincadeira. O que está sendo dito também, e isso eu vou inclusive, eu já falei também em vídeo lá no Ressaca, ontem ou anteontem, alguma coisa assim, a Mercedes, dentro do pacote de atualizações que eles vão levar para a pré-temporada no Bahrein, o que está sendo dito é que eles vão levar um pacote para não somente resolver o problema do ficar quicando, como também já uma atualização para que o carro fique mais rápido ainda de reta. Então a Mercedes está visando o quê? Ao invés de simplesmente querer manter o que ela já tem na reta, consertando o problema do quicar, ela quer ainda ganhar mais velocidade na reta. E isso é interessante. Então, sim, falando em linhas gerais, o carro está subindo e descendo por conta do efeito solo, suga o carro para baixo, a suspensão joga para cima, e aí as equipes estão buscando as suas soluções, que nós vamos saber exatamente quais são, só lá para o primeiro grande prêmio no Bahrein. Will Bueno, pegou um carrinho, é isso? Aqui, ó, a McLaren antiga, sem uma roda, né? Mas aqui só para explicar, tentar explicar. Essa asa traseira é flexível, hein? É a asa traseira flexível, né? Então, assim, ó, só para explicar, que, ó, isso aqui foi efeito Nicolas que causou essa Não, asa. é flexível, essa asa está fora do regulamento, protesto. Mas o que acontece? Né? Então, o que acontece? O ar, né, nesse regulamento 2022, ele foi jogado para passar por debaixo do carro. Aqui, nesse caso, o assoalho ele é reto. Em 2022, ele vai ter tipo umas canaletas, que é para quê?
o efeito Venturi, que chama. Né? Eu estou, inclusive, com a camiseta da McLaren. Efeito Venturi, que chama, né? Ou seja, para o ar passar por um espaço menor. Então, o ar vai passar por um espaço menor embaixo do carro. Né? Então, esse ar passando por um espaço menor embaixo do carro, nas canaletas, vamos dizer assim, embaixo do solo, no assoalho do carro, faz com que a velocidade aumente. E quanto mais essa velocidade passa aqui por debaixo, por essas canaletas mais finas, mais o carro vai sendo jogado para baixo. Né? A força, a downforce do carro fica cada vez maior. Então, o carro fica sendo jogado para baixo. Até que chega um momento que essa força, essa pressão do carro para baixo, ela fica, essa energia, ela tem que se dissipar, que é o caso de estolar. Quando, lá na década de 70, tinha o efeito solo, o que acontecia? Não sei se vocês vão pegar os carros dos anos 70, eles tinham uma espécie de uma saia aqui, né? E essa saia, ela tinha uma flexibilidade. Então, quando acontecia, quando tinha que dissipar essa energia, a saia dava uma flexionada e ajudava a diminuir essa questão, né, do carro que cai. Então, o que acontece? Quando a pressão fica muito alta, o carro joga para cima, né, a parte dianteira do carro, né, sai, dissipa esse ar, essa pressão e volta de novo para baixo. Por quê? Porque está passando o ar de novo embaixo em alta velocidade. Aí chega nesse limite, joga para cima e vai. E aí que faz esse movimento do golfinho, né, de ir para cima e para baixo. Então, qual que é o segredo disso? Como o Matheus falou, resolver isso não é difícil. Por quê? Basta eles conseguirem fazer com que a pressão do ar ali por baixo do assoalho não fique tão alta, não fique tão forte. Só que aí eles perdem performance. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que achar o equilíbrio. Olha, a gente precisa chegar no máximo de performance, né, que o ar consiga passar bastante, o mais rápido possível por debaixo do solo para gerar velocidade e também gerar mais downforce para conseguir os carros conseguirem fazer as curvas com mais estabilidade, mas sem causar, né, chegar nesse limite que causa o golfinhar. Né? É mais ou menos isso.